Você é convidado a participar de uma expedição que pode mudar o mundo, pois foi encontrado algo do outro mundo, mas isso coloca todos em perigo. E aí pessoal, eu sou o F, o Escavando Fundo, pois hoje vamos recapitular o filme A Coisa, o Enigma de Outro Mundo. Então deixa o like e se inscreve, senão vou te dar um chute que você vai parar em outro mundo. O filme começa mostrando dois motoristas que estavam tranquilões andando pelo meio da neve, e não tinha nada, e junto deles tinha um cientista que estava procurando alguma coisa naquele caminho, e ele estava usando um rádio, então ele começa a escutar alguns sinais diferentes do normal e param para ver o que é. E nisso o carro deles cai em um grande buraco profundo e eles conseguem ver um tipo de nave. Se passa alguns dias e vemos a doutora Kate, que era paleontóloga, e para quem não sabe o que é, uma pessoa que gosta de ver defuntos antigos, e ela era especialista em defuntos congelados há muitos anos. Então chega seu amigo Adam e apresenta seu chefe, o Dr. Sander, e ele diz que ouviu falar bastante dela e que ela era a pessoa que ele estava precisando, e diz que precisava de uma resposta rápida dela, pois eles encontraram algo que ela precisaria ver e não diria mais nada, e que estaria de saída no dia seguinte, e como ela não tem muita escolha, até porque quer ficar famosinha no Instagram, ela aceita. Eles estão indo para a Antártica, pois a base de pesquisa ficava por lá, e eles vão de helicóptero e um dos pilotos, que não é bobo nem nada, manda uma cantada para ela e diz: "Gata, você não é sal, mas aumenta a minha pressão." E nisso ele cai no chão com o bracinho torto, pois teve um derrame. Tá, não teve, mas depois dessa bem que mereceu. E galera, pensa comigo, ela estaria em uma base no meio do deserto de gelo, com vários homens, pra dar uma treta e ela meter a pimboca neles é 2 palitos, aí geral ia ficar traumatizado. Chegando na base, ela já entra no caminhão para ser levada até o local da escavação, e precisa descer vários túneis no gelo, e lá embaixo existe uma nave extraterrestre enorme, que provavelmente estava há milhares de anos ali parada. E depois eles dizem que quem estava na nave tentou sair para pedir ajuda, mas não conseguiu. E do lado de fora tem um ser alienígena congelado. E o chefe diz que nenhuma informação poderia sair daquela base, pois eles que encontraram. No dia seguinte, eles tiraram a criatura do gelo e eles pretendiam transportar para outro lugar. Mas Sander diz que queria tirar uma amostra, e já vemos que esse cara quer treta, pois Kate avisa que não era uma boa ideia e ela ainda leva uma bronca. À noite eles estão comemorando a descoberta, pois eles ficariam famosos. Mas temos algo que não poderia faltar: o famoso negão da canela fina, pois ele usa sua canela fina, que tem um sexto sentido, e vai dar uma olhada na criatura. O problema é que do nada ela arrebenta o gelo e mete o pé. E ele chega desesperado falando pro pessoal, e agora o pessoal vê que a treta estava plantada, mas eles não sabem se ela é do mal ou do bem. E Sander manda o pessoal se dividir, pois não poderia deixá-la fugir. E eles estão procurando, mas não acham nada, até que descobrem que o cachorro deu uma falecida de leve. E na boa, logo o cachorro, que não tem nada a ver. 2 caras estavam andando quando encontram a criatura debaixo de uma casa, e ao invés de eles voltarem para pedir ajuda, eles decidem ficar olhando, e um deles é puxado. E o pessoal chega metendo bala sem dó, mas vem que nada dá certo. Então eles decidem colocar fogo, e dessa vez a criatura faleceu, ou quase. Chegando na base, todos estão tristes com o que aconteceu, pois o cara faleceu e era pai de família, e tinha 2 pequenos mequetrefes. Mas Sander diz que eles eram cientistas e que precisariam ser fortes, pois não poderiam perder essa oportunidade. E dissecariam a criatura, e o bicho parece uma mistura de barata alienígena com 12 bicudas ao contrário. E quando abrem para ver como estava o cara que foi puxado, parecia que ele estava sendo absorvido pelo bicho. E Kate percebe uma prótese de titânio que ela tinha saído do corpo dele. Kate é esperta e pega uma amostra de sangue da criatura, e percebe que de alguma forma a criatura consegue assimilar as células da vítima, e algo que seria muito perigoso. E no dia seguinte eles levariam um amigo do cara que foi falecido, pois ele estava em choque e precisavam de fazer alguns exames. Quando Kate chega no banheiro, ela percebe que existe algumas obturações no chão, e acha estranho, e depois encontra no boxe cheio de sangue, e nisso ela percebe que tinha algo de errado, que não estava certo, e sai correndo para mandar o helicóptero descer. E o piloto estava descendo, e após que todos acharam que o cara traumatizado era a criatura, o problema é que era o cara do lado, e o helicóptero perde o controle e cai. E agora eles estavam presos na base, sem sinal de rádio, e alguns dias a tempestade chegaria. Kate vai no banheiro para confirmar e limpar a sujeira,
e no desespero vai avisar o pessoal que tinha visto, da cópia das células e o que aconteceu, e ela diz que entre eles o alien pode estar escondido e mostra suas provas com a obturação. O problema é que estamos falando de um filme e ninguém acredita. Juliette, a outra mulher que estava na base, começa a dizer que tinha visto uma pessoa sair do banheiro com um pano na mão e que não queria causar problemas, mas sabia onde estava a chave dos carros, e nisso Kate, a menina inocente, acredita e vai até uma sala escondida com ela. E quando ela está olhando na gaveta, o bicho começa a se transformar e o bicho é muito feio, mas ela é uma das personagens principais, então consegue correr, e na fuga um lerdão é pego. O bicho está assimilando mais um corpo, mas um cara chega com lança-chamas e queima o bicho, e depois terminam de queimar o resto do lado de fora. E agora todos ficaram tensos, porque o que ela disse provou verdade, e ela diz que ninguém poderia sair da base e desliga os cabos dos carros. Durante a noite na tempestade, eles percebem que tem algumas pessoas chegando, e eram os 2 americanos que estavam no helicóptero, e como não tinham como confiar, ainda mais que eles conseguiram sobreviver a um acidente desses, eles os prendem dentro da cabaninha, até terem uma forma de testar as pessoas. Eles estavam preparando alguns testes, mas alguém jogou fogo no laboratório para sabotar, mas Kate diz que tem uma outra forma de descobrir, que era através da obturação. O problema é que nem todos ali tinham obturação, e galera, acho isso bem zoado, até porque a minha já é da nova, que é branca, aí eu estaria ferrado e de graça. 4 deles estavam sem obturação, então ela pede para chamar os americanos para fazer o teste. O problema é que quando chega lá eles sumiram, e um dos caras é lerdão e quer procurar no meio da tempestade, e é pego. E um cara volta desesperado, mas os americanos aparecem armados, dizendo que eles não eram aquele bicho que atacou eles. O problema é que um dos chefes manda o cara queimar eles, e ele leva um tiro, e no momento que esse cara pediu isso, eu tinha certeza que ele era uma criatura vacilona. E se fosse aqui no Brasil, o pneu do Fusca do seu Zé já teria sumido. Todos se juntam no salão de jogos, pois um dos cientistas foi atingido e do nada o cara se desmancha e se transforma em um bicho horrível, e começa a atacar o pessoal, e um deles leva um chupadão nervoso da criatura, e a criatura começa a falecer geral, e o amigo de Kate acaba sendo assimilado, e o que levou um chupadão ficou até com o olhinho torto. Agora sobraram 2 pessoas, Kate e um americano, e os que estavam pela base começam a ser atacados, e eles vão queimando o que aparece. E o americano começa a fugir, pois o bicho está nervoso atrás dele, e ele se esconde na cozinha, e nisso vemos que essa criatura não é de Deus, porque andar fazendo ponte com o bracinho torto é tenso, e quando o bicho vai pra cima dele, Kate aparece e o queima. O problema é que nesse meio tempo o cientista-chefe pegou um dos carros e meteu o pé, e claro que ele não era humano, porque ele mete o pé onde estava aquela nave espacial, e os 2 são mequetrefes e vão atrás, e Kate estava levando uma granada, além de ter percebido que ele estava usando um brinco no lado esquerdo. Eles chegam na nave espacial e ela começa a ser ligada, pois o bicho quer meter o pé. E galera, aqui vem uma pequena observação: a criatura consegue se transformar em seres humanos, falar e agir como um, porque ela não assimilou um corpo e tentou se comunicar, dizendo que só estava perdida. Vai que ela saiu para pagar uns boletos e acabou se perdendo e caiu aqui. Nunca se sabe, né? Mas ela viu toda desgostosa atacando geral, aí é vacilo. Kate acaba caindo em um buraco da nave e o americano continua por outra passagem. E Kate percebe que aquela tecnologia era muito avançada, pois aquela estrutura nunca foi vista antes. Mas a criatura aparece atrás dela e começa uma nova perseguição. E quase que ela é pega, mas se esconde um buraquinho feliz, e quando ela tenta pegar a granada que deixou cair, o bicho aparece e a puxa. Mas o bicho é conhecido como o bumbum guloso, e come a granada e vira o bumbum granada, e dá uma explodida de leve e a nave desliga. Eles saem de lá e agora tudo terminou, pois eles destruíram todos os monstros e era só voltar pra casa que é sucesso. O problema é que no carro, Kate percebe que o americano estava sem um brinco, e quando ela pergunta, ele coloca a mão no lado errado, e nisso ela taca fogo nele porque com ela o bagulho é diferente. E o filme termina com ela sozinha no meio do gelo e as cenas pós-crédito mostrando o cachorro fugindo e alguns caras de helicóptero atrás dele, pois esse é o começo do filme de 82. E traduzindo, deu merda no passado e vai dar no futuro, que na verdade é o passado. Galera, me diz aí o que você faria se estivesse nessa situação. Eu com certeza me inscreveria nesse canal maravilhoso e deixaria o like, pois aqui eu aprenderia a dar uma bicuda santa nesses bichos. Imagina quantas pernadas abençoadas esses bichos levariam. Tá de bobeira, então só se inscreve. E galera, se esse vídeo bater
bater 2.000 likes, vou trazer vídeos a semana toda, porque hoje estou me sentindo moreno jambo. E me segue na plataforma Roxinha de Lives, que quero ter os infartos de leve ao vivo com vocês. Mas agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!